A manhã amanheceu cinza, pesada como os pensamentos que ainda povoavam a mente de Ana. Os ecos da noite anterior persistiam como sombras arrastadas por um tempo que não queria passar. A lembrança da mulher de rosto deformado, dos olhos vazios, da presença gélida à beira de sua cama, parecia mais viva do que a própria realidade. Ainda assim, ela se levantou. A névoa do lado de fora parecia emanar da própria terra, como um sussurro antigo que tentava lhe contar algo. André, por sua vez, já estava desperto, imerso em um ritual ancestral de proteção. Ele conhecia os sinais, sentia os ventos mudarem, ouvia os espíritos inquietos sussurrarem entre as árvores. E Ana, ainda dividida entre o ceticismo e o medo, entre a razão e os olhos que viram demais, daria os primeiros passos rumo a uma verdade enterrada, na terra, na alma e no sangue de sua família. Crianças que não deveriam existir, palavras marcadas em árvores vivas, espíritos que esperam. Este é o capítulo em que a proteção deixa de ser apenas desejo e se torna urgência. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 6. Proteção. Ana se levantou, e olhando para os lados percebeu que estava sozinha. Passou a mão pelo rosto. A noite não havia sido das melhores. Levantou-se e foi tomar um banho. Mais tarde iria encontrar André. Não conseguia entender como ele não havia visto nada. Saiu pela porta da cozinha e ficou parada sobre o degrau, tentando encontrar o paradeiro de André. O dia estava nublado, com cara de chuva. Escuro, como um entardecer. Era o prenúncio de mais uma daquelas chuvas pesadas que antecedem o frio congelante do lugar. Observou durante algum tempo, mas não viu o homem. Lembrou-se de que ele havia dito que consertaria a cerca derrubada pela última tempestade. Colocou suas botas de borracha e começou a andar pela extensão da cerca, no intuito de o encontrar. Na fazenda ao lado, observou os animais pastando tranquilamente, sem preocupações. A única atividade que tinham era encher suas grandes barrigas com todo o capim que coubesse. Mal sabiam que, dali a um tempo, estariam no prato de algum carnívoro sem coração. Ouviu algumas batidas ao longe. Só poderia ser André. Apressou os passos e o avistou ao longe, sem camisa, suado, batendo com violência nas estacas, para que ficassem bem firmes no chão. Aquela visão a encantou. Ele era um homem belo, másculo, forte e sábio. Não se aproximou, continuando a o observar de longe. Sabia que se chegasse perto, ele colocaria a camisa e agiria de forma mais delicada. Ana já havia percebido que ele não gostava de se mostrar rude quando estava com ela. André acabará de colocar as pesadas estacas no chão e começou a desenrolar um imenso rolo de arame farpado. Pegou o martelo e alguns grampos enormes e em seguida começou a restauração da cerca. Ana continuou a observação à distância. Viu quando André se abaixou e retirou do chão um cristal. Ele levantou a pedra na direção do céu e fez um tipo de oração em agradecimento. Aquilo a deixou curiosa. Sentiu vontade de se achegar e perguntar sobre a pedrinha, mas resolveu permanecer ali, apenas observando. André guardou o cristal no bolso, limpou o suor de sua testa com a mão e continuou seu trabalho. Ana ouviu um ruído atrás de si, então se virou. Percebeu que eram duas crianças bem mulatinhas correndo em volta de uma das imensas e velhas árvores que havia na fazenda. Devagar, se aproximou. Não queria estragar a brincadeira. Olá, crianças! Ana chama, com a voz terna, no intuito de se aproximar dos pequenos. Os dois correram para perto de outra árvore e se esconderam dela. Não precisam ter medo. Não vou lhes fazer mal algum. Só quero conhecê-los. Foi se aproximando mais, e os dois permaneceram escondidos,
rindo baixinho. Todas as vezes que Ana se aproximava, eles corriam e se escondiam novamente. Já sei. Vocês querem brincar, né? Então, vamos. Se escondam, vou encontrar vocês. Ouviu as risadas e viu as crianças correndo na direção de outra grande árvore. Iniciava-se ali uma divertida brincadeira de pique-esconde. Entre uma e outra árvore, Ana finalmente conseguiu alcançar as crianças, então se aproximou e disse: Agora peguei vocês. Os dois, que até aquele momento mantinham seus rostos escondidos pelas mãos, mostraram suas faces para Ana. Então ela pôde ver que eram marcados por profundas cicatrizes, e seus olhos, completamente brancos. Soltou um grito, que foi abafado pelas próprias mãos. Com os olhos marejados, perguntou: O que fizeram com vocês? Os dois apontaram juntos para uma árvore que estava atrás de Ana. Ela se virou para olhar, e constatou uma antiga inscrição. Não conseguiu entender o que estava escrito, parecia outra língua, mas identificou um nome, o de seu tataravô e o sobrenome da família McMahons. Buscou gravar as palavras em sua mente, lendo-as mais de 10 vezes. Quando se voltou, no intuito de questionar as crianças, elas haviam desaparecido. Olhou em volta, mas não as encontrou. Viu de longe o vulto de um homem velho trajando um antigo terno e um chapéu, que acenando com a cabeça, desapareceu. Atordoada, começou a caminhar de volta. Estava apreensiva e assustada, queria encontrar André, para contar o que havia acontecido. A cerca já estava arrumada e ele não estava mais. Voltou rapidamente para casa e não o encontrou por lá. Pensou por alguns minutos no que faria e decidiu que, mesmo contra a vontade de André, iria procurá-lo em sua casa. Ainda que com os conselhos de que o lugar poderia ser perigoso, resolveu arriscar. Com a imagem das crianças, das palavras e do velho em sua cabeça, enfiou-se na trilha difícil e se foi. No caminho, percebeu algumas flores. Pensou que estavam fora de época, afinal, era inverno. Caminhando vagarosamente, foi em busca da casa de André. Novamente viu a velha senzala cinza, imponente e mórbida de um lado, e do outro, o cemitério. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ficou tentada a explorar o lugar, mas mudou de ideia ao ver um corvo olhando fixamente para ela. Continuou na trilha escura, úmida e silenciosa. Viu uma casa de madeira muito simples, com alguns totens em volta. Só podia ser a casa de André. Aquelas esculturas indígenas deveriam ter sido de seus antepassados. Tentou se aproximar, mas não conseguiu. O medo da reprovação do rapaz a fez ficar ali, parada. Logo percebeu um movimento dentro da casa. A porta se abriu, e André saiu com algumas coisas nas mãos. Em seguida, ele acendeu uma pequena fogueira, passou uma espécie de tinta vermelha no rosto, acendeu um imenso cachimbo e começou a circundar a fogueira, com passos alternados, pronunciando palavras em tupi-guarani. Parecia uma oração cantada. O rapaz erguia aquelas coisas e apresentava ao céu. Parou por um momento e começou um diálogo. Parecia que falava com alguém, mas Ana não via ninguém. De repente, ele se sentou e, com mãos ágeis, começou a construção de um filtro de sonhos. Em seguida, colocando em uma espécie de colar feito com uma tira fina de couro o cristal azulado que encontrou enquanto consertava a cerca. Levantou-se e, mais uma vez, apresentou os objetos ao céu. Com a fumaça de um cachimbo, fez alguns desenhos no ar e, finalmente, apagou a fogueira. Ana percebeu que ele sairia dali em alguns momentos. Ficaria bravo se soubesse que ela o esteve vigiando. Rapidamente, começou a fazer o caminho de volta, se dando conta de que os primeiros pingos grossos de chuva começavam a cair, anunciando um final de tarde molhado e frio. Apertou os passos e quando chegou toda molhada, André já estava na porta da cozinha, também todo molhado, com uma sacola na mão. Ana não deu muitas explicações a princípio, apenas abriu a porta rapidamente e pediu que entrasse, imaginando qual era o truque dele para chegar tão rápido. Onde você estava, Ana? Fui te procurar na cerca, mas ao invés de você, encontrei algo muito estranho e amedrontador.
Vou tomar um banho quente e depois te conto tudo. Estou gelada. Você devia fazer o mesmo, vai se resfriar. André adotou uma expressão assustada e, depois de ponderar a respeito de seus pensamentos, disse: Depois de você eu vou. Tem um banheiro no seu quarto, afirmou Ana, sorrindo. É verdade, tinha esquecido. Vá logo, antes que fique doente. Aproveite e lave seus pensamentos com bastante sabão. André se dirigiu ao seu quarto, com expressão encabulada. Ana o seguiu, sem conseguir conter o riso. Por baixo daquele rigor moral todo, pensamentos românticos rondavam a mente do rapaz. Talvez fosse mais fácil do que ela imaginava fazê-lo esquecer a tal da Nina e, talvez, Gabriel não fosse tão especial, como ela pensou que fosse. Depois do banho quente, os dois se encontraram na sala aquecida pelo fogo da lareira. A tempestade caía sem dó, castigando o solo com suas pesadas gotas. Eu fiz algo para você hoje, Ana. Espero que goste. O quê? Um filtro de sonhos e um amuleto com um quartzo azul que encontrei, enquanto arrumava a cerca. O filtro serve para espantar sonhos ruins, e o amuleto, para lhe dar serenidade e coragem. Combina com seus olhos. São lindos. Obrigada. Quanta gentileza. Quem sabe, assim suas noites sejam mais tranquilas. A propósito, como foi seu dia? Bastante incomum, afirmou colocando o colar e relatando os fatos acontecidos, omitindo a espionagem, é claro. Que coisa estranha. Você se lembra das palavras? Sim, de todas. Se meu celular funcionasse aqui, num instante descobriria. Vou ser obrigada a pesquisar nos livros antigos. Você me ajuda? Claro. Por onde começo? Tá vendo aquele livro enorme? Ana apontou para o alto. O dicionário de línguas, lá em cima da estante? Pega pra mim. André subiu em uma escada e pegou o enorme livro. Era extremamente antigo e pesado. Traduzia as principais línguas para o irlandês. Ana não sabia muito da língua de seus antepassados, mas descobrindo a língua escrita, traduzir do irlandês ficaria mais fácil. Havia um dicionário irlandês-português perdido em algum lugar, entre aqueles livros. Começou a folhear, observando atentamente, tentando identificar a origem das palavras escritas na árvore. An-akulo aundandu ni uaundandu kalungangombian cuiba. Horas depois, acabou identificando uma, e descobriu que se tratava de uma língua falada na África, o Bantu. Tentou encontrar todas, as escrevendo em um pedaço de papel. Depois de muito procurar, acabou encontrando a tradução, e finalmente descobriu o que estava escrito. Sua família, seus descendentes e todas as suas gerações estão amaldiçoados pela tua crueldade. Arrepiou-se toda. Sentiu um desconforto e, olhando para André, percebeu que ele também não gostou muito do que acabará de ouvir. Você acredita em maldição, André? Acredito, e não gosto. Geralmente quando algo bom ou ruim é escrito em uma árvore, que é um ser vivo e capta energias do céu e da terra, entendo que a coisa é séria mesmo. Você está me assustando, falou Ana, fazendo algo muito atípico, benzendo-se. É verdade. Nunca escreva mensagens em uma árvore, se não forem para durar para sempre. Árvores têm esse poder todo? Manter uma promessa viva através das gerações? Inquiriu Ana, lutando contra seu ceticismo. Sim. Uma árvore sobrevive muito tempo, mostrando que gerações carregam os traços de seus antepassados, não só os físicos, mas as marcas de suas ações boas e más. A natureza é perfeita em tudo que faz, nós somos muito pequenos para entender isso. Carregamos nossas raízes, e apesar de qualquer coisa, é ela que nos mantém vivos. Está me entendendo? Perfeitamente. Quer dizer, então, que carrego essa maldição pelos maus atos de meus antepassados. Mas não tenho nada a ver com os atos deles. Infelizmente é algo que carregará sempre. Talvez consiga uma maneira de se redimir com eles, só não sei como. Quem sabe, tentando trazer um pouco de luz a essas almas perturbadas pela dor que carregam. Como farei isso? Não sei lidar com essa situação, André. Pelo amor de Deus. Fantasmas. É demais para minha racionalidade. Passei a minha vida estudando, tentando mostrar o que a mente é capaz de reproduzir, e agora? Agora esfregam na minha cara que eu estava errada o tempo todo? Nem sempre estamos certos, Ana. E quanto ao que fará, ainda não sei, mas vamos tentar descobrir. Até lá, se proteja.
Como me proteger de fantasmas? Fantasmas são coisas complicadas de se lidar, ainda mais quando possuem raiva e sede de vingança. Vou pensar em algo mais que um amuleto e um filtro de sonhos. Até lá, reze bastante. E aquele homem de terno antigo e chapéu? O que acenou com a cabeça para mim? Não sei quem ele é, precisamos descobrir isso também. Estou com medo, André. Nunca passei por coisa semelhante em minha vida. Nunca imaginei que coisas assim pudessem ser verdade. Mas elas são mais reais do que você imagina. Já está tarde, devemos ir nos deitar agora. Amanhã procuraremos mais respostas. Você fica no meu quarto comigo? Você leva o colchão e dorme no chão, ao lado da minha cama. Diz que sim, por favor. Tudo bem. Mas só porque sei que está com medo mesmo. Ana o agradeceu com ternura, como se André fosse a solução para todos os seus problemas. Como eu me arrependo de não ter vindo para cá durante a minha adolescência. Tudo seria diferente hoje. André, pensativo, disse: vamos pegar logo o colchão. Amanhã tenho que me levantar cedo, e quase não dormi essa noite. Você sempre escapa das minhas conversas. Por quê? Seria tão ruim assim se apaixonar por mim? Nós não podemos ficar juntos, pertencemos a mundos completamente diferentes. Não consigo entender esse preconceito comigo. Não é preconceito, Ana, é a realidade. Vamos mudar de assunto, por favor. Já estou me sentindo mal com essa história. Tudo bem. Vou respeitar seu ponto de vista, mas isso não significa que eu o aceito. Vamos, já está tarde mesmo. André pegou o colchão, o posicionou aos pés da cama de Ana e se cobriu todo. Despediu-se com um boa noite e fingiu dormir, pois na realidade, não conseguia. Ana logo pegou no sono. A segurança que sentia em saber que André estava lá a deixava relaxada. Logo começou a sonhar, desta vez, com sua infância. Estava em cima de uma árvore, desenhando alguma coisa no tronco. Escutou passos e logo percebeu um homem se aproximando e lhe dando uma bronca. Em seguida passou para outros sonhos, mas naquela noite, não teve os habituais pesadelos. Seria graças ao filtro de sonhos de André? Ele, por sua vez, observava pela janela a noite que carregava com ela os mistérios daquela antiga e marcada casa, novamente cercada por espectros e pela mulher de branco com muito ódio nos olhos. André a olhava com dúvidas. Alguma coisa precisava fazer sentido naquilo tudo. O que ela e os outros que a acompanhavam queriam com Ana? Seria mesmo o resgate das dívidas de seus antepassados? Torcia para que não, pois se fosse isso, a pena de Ana seria quase insuportável. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.